Beleza, pessoal? Voltando com a nossa sequência, na aula passada nós fizemos aqui estes ajustes básicos aqui na nossa listagem e agora nós iremos começar a filtrar as ordens de serviço que aqui estão, ok? Então eu tenho aqui um campo para digitar o nome, um para digitar o número da OS e outro para que eu selecione se está fechada ou não. Lá no dbForge, em nossa tabela de serviços, na aula passada nós criamos um novo campo aqui chamado serve fechada, do tipo enum. Esse campo aqui, se você se lembra, ele tem dois valores, sim e não. Ok? Isso aqui vai verificar se a ordem está fechada ou não. Bom, a nossa SQL aqui, lá no data módulo, a nossa SQL aqui listar OS, botão direito Query Editor, veja que ele dá um Select All from View listar OS, porém, ele não trouxe ainda aquele campo novo lá, que foi o campo do fechado ou não. Vou executar aqui novamente. Vou lá no finalzinho ver se ele trouxe para mim o campo. Ah, pessoas. Lá no campo na View, aqui olha só. Lá em nossa View listar OS, nós não temos o campo aqui de serve fechada. Olha só. A nossa view, olha só como é que ela está, ok? Então eu vou fazer o seguinte, aqui onde tem todos esses itens aqui que você está vendo meio bagunçado aqui, o último campo que eu tenho é o serve user, tá? Essa linha aqui serve user, eu vou dar um Ctrl C nela e vou dar aqui um Ctrl V e vou colocar aqui serve fechada, as serve fechada, ok? Isso aqui vai trazer para mim lá na view mais esse campo. Vou salvar aqui a minha view. Perfeito, não tive nenhum tipo de erro. Posso fechar aqui a minha view. E agora vou fazer o seguinte, lá no Delphi. Executar aqui novamente. Executo, vamos lá. Não trouxe ainda. Active false, active true. Executo aqui a minha query. Opa, pera aí, pessoas. Serve fechada. Olha só, perfeito, tá? Eu tenho esses dois registros aqui que eles não foram, não foi especificado se a ordem está fechada ou não. Então vou voltar lá no dbForge e na minha tabela agora de serviços, vou na abinha data aqui da minha tabela de serviços e vou adicionar aqui mais esse valorzinho, tá? Bom, tem aqui, olha lá, serve fechada, está null, vou colocar uma sim e outra não, tá? Vou salvar aqui os dados. Ok, voltando no Delphi, executo aqui a minha query. Eu estava arrastando isso aqui todo lá para o final, mas o valor está aqui, ó, serve fechado, não e sim. Bom, aqui no meu SQL listar OS também, botão direito, Field Editor, botão direito aqui dentro, Add All Fields. Quando aparece esse campinho aqui do CNPack Wizard para renomear, normalmente eu marco não, eu não quero que ele renomeie, ok? Eu marco aqui Never Ask Again, porque eu não quero que ele venha novamente a fazer essa pergunta para mim, eu quero cancelar. Perfeito, serve fechada. Voltando lá para serviços, aqui eu não tenho na minha grid visualizando se a ordem está fechada ou não, tá? Posso vir aqui, dois cliques, adicionar aqui um novo campo, seleciono aqui a coluna, field name aqui é o meu serve fechada, ok? Posso também jogar ela lá em cima, antes do nome do cliente, olha lá. Dois cliques aqui ainda, no serve fechada, aqui no title, o caption. Fechada, alterar a cor da fonte aqui para o azul ficar igual ao do outro também. Ok, posso encurtar um pouquinho. Bom, os campos aqui necessários eu já consegui. Agora vamos continuar aqui a questão dos filtros. Aqui nos filtros eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar pelo nome aqui do cliente, ou pelo número da OS, ou se está fechada ou não, ou também pelo nome
esse está fechado ou não, busca por número da OS está fechada ou não, tá? Lembrando que podem haver aí diversas ordens de serviço de um determinado cliente, porém apenas uma ordem de serviço com um determinado número, óbvio, né? E aqui se está fechado ou não, é para a gente filtrar aqui para trazer para nós as ordens de serviço que estão fechadas ou não. Esse botãozinho de filtrar aqui eu vou deixar ele de lado que eu não vou utilizá-lo, ok? Então agora nós iremos fazer o seguinte, aqui nesse campinho aqui do busca por nome do cliente, nos eventos, no botão aqui, no eventinho OnKeyPress, buscar OS por nome cliente, tá? É que eu vou fazer a pesquisa pelo nome do cliente, então eu vou perguntar se a minha key for igual ao jogo da velha 13, que é a tecla Enter, então eu vou fazer a pesquisa aqui, tá? Vou pegar a minha query de listar OS que está lá no data module e vou trazer ela para cá, tá? Então vou usar aqui o meu comandinho with, o meu dm.sql listar OS, ok? Do begin e end. Você que acompanha aí os meus tutoriais e também já tem um pouquinho de conhecimento do Delphi, sabe que esse comandinho que é o with e todo esse bloco aqui evita que nós venhamos a duplicar aqui dentro todo esse conteúdo aqui, tá? Lembrando que se eu não tivesse colocado aqui, por exemplo, esse with, esse dm.sql listar OS do, eu teria que vir aqui embaixo, colocar aqui dm.sql listar os.close dm.listaros.sql.clear, por exemplo, tá? Com esse comandinho with eu não preciso fazer isso, tá? Porque esse bloco aqui ele já vai repetir para mim. O que eu preciso aqui é somente dos complementos aqui, no caso close, o sql.clear, sql.add, e aqui eu vou dar um select all from o meu campinho, ou a minha tabelinha view listar OS, que é a nossa view de listar ordem de serviço que nós criamos lá no dbForge, lá no meu campinho view listar OS, ok? sql.add, mais uma sequência aqui de comandos SQL, e eu quero fazer essa pesquisa onde? Where o meu clinome, que é o meu campo do cliente nome, like, dois pontos, nome, que é o parâmetro nome que eu vou passar aqui. E agora eu vou pegar aqui um param by name, e o meu campinho aqui, nome, .sString, vai receber o meu txt, buscar cliente os.text, tá? Que é o nome que eu vou digitar ali. Concatenado, abre aspas simples aqui com sinalzinho de porcentagem. Posso vir aqui e dar um open aqui na minha tabela, ok? E com isso aqui eu já tenho a minha consulta pelo nome. Eu posso inclusive aqui fazer um if, um record count aqui seja menor que 1, significa que eu não tenho nada, e eu posso dar aqui uma mensagem dizendo que nada foi encontrado. Ok. Executo aqui o meu sistema. Vamos lá então fazer um testezinho básico. Vou lá nos serviços. Bom, os dois serviços que eu tenho aqui agora são do consumidor no caso, né? Então não vai ter muito problema. Se eu colocar aqui outro nome qualquer, vejo que nada foi encontrado. Se eu colocar aqui o com de consumidor, apareceu duas para mim. Vou lá no dbForge, na tabela de serviços, e aqui nesses dois serviços que eu tenho, eu vou alterar aqui no cliente, tá? Vou alterar para outro cliente. Vou pegar esse Roberto Teste aqui, tá? Vou salvar meu registro. Se eu vier aqui no
na minha consulta e dar uma pesquisa, vejo que agora o consumidor só trouxe um. Se eu digitar aqui o hobby de Roberto, vai trazer para mim o Roberto Teste. Se eu digitar em branco, vai trazer tudo. Beleza? Vamos agora implementar essa questãozinha aqui da buscar por número da OS, tá? Tudo isso aqui na próxima aula.